a Parashá Hayetzara, temos o princípio da formação, da constituição dos povos, e principalmente da nação sagrada, que começa a dar novamente, depois de gerações, o sentido à existência a que Deus trouxe o mundo, da intenção de manifestar ou de revelar-se ao homem a quem ele fez a sua semelhança. Vimos na última porção de Lech Lechá o nível que passa Abraão anos depois da percepção de que teve da presença divina, da existência divina. Agora, quando finaliza com o recebimento da promessa, qual que era a principal promessa almejada por Abraão? Ter um herdeiro. Os anjos já haviam percebido isso, dizendo: ele ordenará seus filhos após si. Isso por si só, com a morte de Sara, constitui-se agora um perigo. Qual é o perigo? Quem poderia consolar Isaac da morte da sua mãe? E muito mais, de dar continuidade ao legado. A Haftará, que lemos aqui, ela nos coloca num cenário muito à frente do que está acontecendo, que é a decisão do velho monarca Davi sobre quem reinará no seu lugar. Se Adoniarro, escolhido e favorito de uma boa parcela da comunidade israelita, ou se Shilomo, o filho da sua esposa amada, que trazia expectativa de uma outra parte da comunidade israelita, das 12 tribos. Eliezer, ele está exatamente como um pivô dessa porção, porque ao mesmo tempo dele estar encarregado de todas as coisas que pertencem a seu senhor Abraão, ele também tinha as filhas educadas, preparadas, treinadas, na sua visão de mundo, tão pronta e adequada para se tornar a esposa de Isaac. Quando Abraão coloca a mão em sua coxa e diz: jura-me de que não deixará que meu filho se case com as filhas de Canaã e de que nem o levará daqui. Então, a velhice de Abraão, a sua idade avançada, ele não perdeu o foco sobre constituir um legado, porque quais são as realizações das nossas programações que nós podemos manter, sobre as nossas aquisições, sobre os projetos de vida e sobre o legado, sobre a continuidade. Então, essa qualidade já havia sido percebida quando os anjos disseram: e ele ordenará seus filhos após si, que é o Rinur. Nós não estamos chegando em Hanukkah. Hanukkah, ele tem a mesma força da palavra de Rinur, de ensinar, de ordenar. O Rinur, que é a certeza de que nós vamos preparar uma próxima geração. E um dos 3 grandes princípios de Torá é formar muitos alunos. Moshe recebeu o Torá do Sinai, transmitiu a Yehoshua aos anciãos,
os anciãos aos profetas, os profetas aos homens da grande assembleia, que instituíram 3 grandes princípios: formai uma cerca em torno da Torá, serem circunspectos no julgamento e constituir muitos discípulos. Então, o Rinu é a transferência de conhecimento que passa-se para os filhos. O conhecimento, a educação, que é um dos principais objetivos. Parece que essa missão é um tipo de missão de que todos nós recebemos. Parece que uma missão que é a de garantir o legado, o de garantir de que a tradição, os costumes, os princípios da Torá, o ensinamento de Torá, ele vá além de você. Como garantir de que isso vá além de nós? Como garantir de que seu nome não seja esquecido? Constituindo uma grande fortuna, ou constituindo filhos e alunos que vá além de você. Nós passamos recentemente pelas festas de Sukkot, e há uma tradição muito forte sobre os 7 dias de Sukkot, sobre a mitzvah de receber um shipzim, visitantes, não é isso? Os visitantes. E esses visitantes são os 7 pastores de Israel. Eu não sei se eu vou conseguir lembrar de todos aqui, eu vou contar com a ajuda. Abraão, Jacó, Isaac, Moshe, Yehoshua, Eliarro, Davi é o 7º. Davi é o 7º. Então, de novo, Abraham, Isaac, Jacó, Moisés, Yehoshua, José e Davi. Exatamente. Os 7 pastores de Israel. Não é isso? Eliarro não é pastor. Eliarro é o grande profeta. Nós vamos entender isso. Porque uma importante missão que nós não podemos perder de vista, e ela está em nossas mãos. Trata-se dessa transição. O diálogo de Abraham com Eliezer mostra a importância e a relevância de, não sobre com quem vai ficar a herança, mas sobre com quem ou quem levará o legado. Já que Abraham, ele tinha, a essa altura, as duas opções, Ismael e Isaac. Raia de Sara, a vida de Sara, qual que é a importância da matriarca? Qual que é a compensação de uma alma gêmea? O que pode ser uma alma gêmea? São pessoas com temperamentos compatíveis ou iguais. E agora? Compatíveis ou iguais? Depois da morte de Sara, o que está acontecendo? Abraham, ele está tendo que, sozinho, decidir sobre a continuidade e garantir o legado na ausência de Sara. Sara era a alma gêmea de Abraham?
Foi a alma gêmea de Abraão. Eles eram compatíveis ou iguais? Compatível é a mesma coisa de ser igual? Não. Abraão não era o que recebia os viajantes, não é o que fazia filantropia, ajudava, resgatava, comprava, defendia. Isso é bondade, não é? Isso é bondade. Nós vimos na última porção, Lech Lechá, de que o anjo vai descrever sobre um dos filhos de Abraão, dizendo de que ele é um Pere-Adam. Pere-Adam é homem selvagem. O homem selvagem que nasceu e foi nomeado pelo anjo. Nós temos um importante texto de Pirkei Avot que diz que Deus está do lado de quem? Deus está do lado do perseguido, não é isso? Um homem injusto persegue um homem injusto. Deus está do lado de quem? Do perseguido. Um homem injusto persegue outro injusto. Deus está do lado de quem? Um homem justo persegue um injusto, um ímpio. Deus está do lado de quem? Do perseguido. Se Abraão trazia na sua essência um récete, uma generosidade, uma bondade, uma visão generosa do mundo, de como está consertando coisas, reparando coisas, Sara, ela trazia uma gevurá. Sara trazia a compensação severa, que foi fundamental para garantir o legado da formação, não só dos povos, mas principalmente da nação sagrada. Porque da percepção, quando ela entendeu, olha, é por causa de mim que Deus está te impedindo de ter o filho da promessa. Então, você vai ficar com a minha serva e ela te dará o filho. Quando Agar dá a concepção do filho a Abraão, o relacionamento das duas muda. E o que Sara vai fazer? Sara vai reclamar a Abraão, dizendo, olha, o olhar de Agar para mim mudou. Julgue entre mim e ela. Sara, que parece ter resolvido o problema de Abraão, agora ela encontra-se com outro problema. Ela está pedindo a Abraão, agora você julga entre eu e ela. E Abraão responde da seguinte forma, ela não é tua serva? Coloque ordem. Sara vai agir com muita severidade e vai espancar, não é isso? A ponto de que Agar foge da presença de Sara. E quando Sara está fugindo do quê? Do que você foge? Da opressão, da perseguição. O anjo vai ao encontro de Agar e diz, aonde você pensa que vai? Volte e se submeta a ela. Olha, quando nós falamos Pere-Adam, o homem selvagem, de que as suas mãos estariam sobre todos e as mãos de todos estariam sobre ele, é uma descrição de como que a natureza pode forjar a personalidade, o caráter e a missão da pessoa. Ele não perdeu o objeto que constituiria Abraão pai de uma multidão de nação, mas traçou uma personalidade que tirava ele do foco de constituir uma nação sagrada.
É como se Abraão tivesse dupla missão: ser constituído pai de uma multidão de nação e logo depois o pai de uma nação que tem o seu legado. E se isso não fosse o bastante, Sara, quando desmama o menino que hoje está sendo preparado para o casamento, ela está olhando o comportamento. Diz que o Midrash diz assim: o que Sara estava vendo? Ismael, ele estava cometendo promiscuidade, ele estava cometendo um assassinato, quando Sara falou a Abraão: despeça a serva com o seu filho. Eles não herdarão com o nosso. E aquilo pareceu duro a Abraão, pesado. Esteve entre os 10 testes que Deus submeteu a Abraão sobre a decisão de expulsar o filho, que mesmo depois do nascimento de Isaac, ele nutria muitas expectativas sobre Ismael. E aí vai precisar da profecia, vai precisar do anjo falar: Abraão, faça o que ela está mandando. Faça o que ela está mandando. Então ele vai preparar as provisões e vai despedir lá com muito sentimento o filho e a mãe do menino. E quando o menino está para desfalecer, então nós passamos a entender que tipo de nação e de personalidade ele iria constituir dentro das expectativas divinas, de uma multidão de nações. Então, o homem selvagem, o Talmud vai considerar que parte disso é influência de uma severidade, de gevurá, de forjar, de constituir. Mas, ao mesmo tempo, ela traz um conserto sobre as influências. Ele não herdará com o nosso filho. Então, quando nós falamos de alma gêmea, que é o que Abraão está pensando agora sobre seu filho Isaac, e dá essa missão a Eliezer, e Eliezer entendeu definitivamente que as suas indicativas não era válida, não estava nas expectativas de Abraão, quando ele faz Eliezer jurar: não levará o meu filho daqui e nem o casará com as mulheres de Canaã. As energias, pessoal, as missões distintas, ela pode tirar a pessoa do foco. Porque quando Noa, ele fala ao seu filho, quando Noa ele fala ao seu filho Ram, ele fala que você servirá seus irmãos, você será escravo, você estará sujeito. Ismael, ele já é descendente de Abraão com Agar, egípcia, e o Egito descende de quem? De Ram. Mas o filho da promessa, o que vai garantir o legado da nação, que está entre os sete pastores, ele precisa garantir de que a sua alma gêmea esteja na equivalência. E, para garantir isso, o patriarca vai exigir que entre os seus parentes, e Eliezer, ele vai então estabelecer, depois de rezar a Deus, ele vai estabelecer as características que a matriarca deveria ser escolhida.
Então, o pedido, né, de alguém que aquela a quem eu pedir a água e também oferecer aos meus camelos, será a esposa que escolheu para o filho do meu senhor. Como que você testa, né? Quantos camelos eram? Eram 10 camelos? O Midrash diz ser 10 camelos. Os camelos que levavam ali os dotes da aquisição de uma noiva, né? Levava pedras, levava ouro, levava tecidos, levava prata. E aí ele se fez como que um deficiente, falou, olha, criando uma circunstância de dificuldade, ele pede a água, a moça dá água. O que a moça pensou? Falou, poxa, se esse homem é incapaz de pegar a própria água, como ele cuida dos seus camelos? Então ela vai providenciar de que os camelos também tenham água. Nós temos uma mitzvah que, antes das nossas refeições, a gente precisa dar a refeição para os animais, não é isso? Antes de nós comermos ou bebermos, nós temos que garantir de que os animais tenham alimento e tenham água. E ela vai achar razoável e falar, bom, se ele não tem as condições de pegar a sua própria água, então vou garantir de que os camelos também tenham a água, né? Matem sua sede. Então esse teste foi suficiente para medir a temperança, para depois saber de que se tratava dos parentes, né, de Abraão. E Rivka, ela vai ter exatamente essa percepção das escolhas. Lá na frente, quando Esaú e Jacó aparecer nesse cenário, ela vai precisar ter o discernimento sem se esbarrar com o patriarca Isaac, diretamente, sem que ela entre numa colisão direta com o patriarca. Ela vai precisar garantir de que a sua visão de uma nação sagrada seja preservada através de uma decisão difícil. Então, pessoal, que eu me lembro que no primeiro ano que o Anusim Brasil passou a se organizar como comunidade, uma coisa que foi dita é que nós não duraríamos 2 anos como comunidade. Isso não é nem um desafio. Constituir uma comunidade que passasse dos 2 anos determinados pelos espectadores. Mas o nosso desafio está sobrepassar as gerações. Como que nós podemos garantir isso? Como que nós podemos garantir isso? O Rinur. O Rinur é a transferência do legado, das tradições, dos costumes. E as cercas que garantam de que os nossos filhos e filhas não se casem aonde? Com os goim, que se casem fora do judaísmo. Se casar fora do judaísmo,
é a afirmação de que esse judaísmo ele acaba em nós mesmos. Quando nós consideramos sobre o número de judeus que existem nos Estados Unidos, são quase a mesma população de judeus israelenses. 6 a 7 milhões de judeus norte-americanos. Mas há uma outra conta que considera que há mais de 16 milhões de judeus norte-americanos. Mas o que é isso? De onde esses números? Esses números são sobre aqueles que não são considerados, de acordo com a Halahá, filhos de mães judias, ou são filhos de casamentos mistos. São os judeus que vão celebrar numa mesma mesa, que a Hashem não permita, Hanukkah e Natal. Não é muito? 10 milhões de judeus assimilados. Não é mais severo do que a solução final de Hitler? É ou não é, pessoal? A solução final de Hitler levou 6 milhões de judeus aos campos de concentração, aos campos de extermínio. Mas a assimilação, considerando só da maior população judaica, que é os Estados Unidos, são 10 milhões de judeus assimilados. E o que a assimilação pode garantir sobre legado, sobre o nosso papel? Então todos nós precisamos fortalecer as instituições judaicas, as comunidades, fortalecer a sua comunidade, você que nos acompanha de casa. De que os nossos filhos e filhas se casem dentro do judaísmo. Se casem dentro do judaísmo. Se nós temos as nossas dificuldades sobre constituir tudo que é necessário dentro de uma sinagoga, nós deveríamos ter muito mais empenho sobre constituir os espaços e as condições e as circunstâncias que colocasse o maior número de jovens dentro de um espaço em que eles estejam ali. Uma hebraica, quanto é para ser sócio da hebraica no Rio de Janeiro e em São Paulo? Um título. Num clube, estamos falando de um clube. Um clube com sala de jogos, com piscinas, com toboáguas, com saunas, com quadras, com o que mais? Quem que precisa de um clube? Quem que precisa? O nosso legado. É o nosso legado, pessoal, que precisa. Então, se temos um colégio israelita, temos o clube, temos congressos, temos encontros, porque às vezes, pessoal, às vezes nós não temos essa impressão, e que a Hashem não permita que tenhamos. Mas todas as pessoas, principalmente as que estão isoladas, estão determinadas sobre o seu retorno, sobre o seu papel no mundo, sobre o seu judaísmo, sobre suas leis, os mandamentos, mas está lá, de casa. Na sua rua tem uma igreja numa esquina, uma igreja na outra, uma igreja na frente. E a sinagoga mais próxima dela está a 200, 300, 400, 500 quilômetros. As crianças dela, as crianças que de segunda a sexta estão no ensino, nos colégios
na escola, na faculdade, passa um ano, passa 2 anos, está ali guardando o Shabat com os pais, está tendo uma dieta kasher com os pais, tem os seus momentos das orações, mas ela está se desenvolvendo fora do seu reduto e ela passa a ter a percepção de que só ela sobreviveu do judaísmo. Porque a sinagoga mais próxima dela está a 200, 300, 400 quilômetros e talvez a última festividade que ela participou de uma sinagoga, de uma vida comunitária, foi há 2 anos atrás. Qual que é a garantia de que a menina e o rapaz dessas famílias vão se casar dentro do judaísmo? Com 16, com 18, com 22 anos. Não é? Então, as comunidades, pessoal, ela torna-se o centro da vida judaica. Pode parecer um exagero, mas não é. A comunidade, ela é o objeto da nossa Parnassá Tová. Eu já penso assim. O nosso sustento, ele depende de que os meus negócios estejam próximo de uma comunidade. Ah, eu estou muito rico aqui em Tsoar. Adianta? Adianta ou não? Com qual anjo você quer andar? Com o anjo da severidade? Com o anjo da boa notícia? Ou com o anjo da cura? Lot estava lá. Tinha riqueza, ele tinha dinheiro ou não? Lot tinha dinheiro ou não tinha? Muito dinheiro. Lot tinha muito dinheiro. E Lot se estabeleceu para longe da comunidade. Ele olhou as campinas de Sodoma e falou: aqui eu vou estabelecer minha fortuna. Estabelecer minha fortuna. Suas filhas se casaram com quem? Aí, os cristãos ficam apavorados com o incesto das filhas de Lot. Mas foi uma questão de sobrevivência. Foi uma questão de alta determinação, de alta preservação. As filhas de Lot olharam e falaram: o mundo acabou e só nós. Qual é a visão que elas tiveram? O mundo acabou e só nós sobrevivemos. Então, pessoal, a comunidade, a sinagoga, ela precisa ser, para você que está retornando, o centro da vida. Os nossos filhos, os nossos negócios, as nossas amizades, os nossos encontros, as nossas conversas, elas têm que ser maximizadas dentro do convívio de uma atividade comunitária. Porque quando nós levamos isso para longe da comunidade, nós comprometemos o legado. Nós afastamos a possibilidade, porque estamos falando de Abraão, que está constituindo a nação sagrada. Ele está constituindo, ele está começando, ele está inaugurando. As suas opções de linha e de caráter estavam dentro da sua família. Vá entre os nossos parentes e traga uma esposa para o meu filho. E isso foi garantido, isso foi preservado. Nós estamos falando agora há mais de 3.000 e
700 anos depois do patriarca Abraão. Nós estamos a 3.700 anos depois de Abraão, aonde existe, no norte da América, 10 milhões de judeus assimilados. 10 milhões de judeus assimilados, nós não precisamos mais de antissemitismo, nós não precisamos mais do Itamaraty, nós não precisamos mais do Hitler para acabar com o legado. Não pode acabar em nós mesmos. O nosso retorno ao judaísmo, nós temos que sentir, a partir do momento em que chegamos, o papel e a responsabilidade de garantir a continuidade da certeza de que o judaísmo, que eu estou retornando, não vai morrer em mim. Eu vou circuncidar o meu filho, vou circuncidar os meus netos, vou circuncidar os meus bisnetos. A ponto de escolher dos filhos o que vai ser empresário, o que vai ser médico, o que vai ser rabino, o que vai ser morê, o que vai ser... Enfim, nós precisamos ampliar as opções, expandir as opções. Mas só podemos fazer isso quando nós nos organizamos como sociedade. E existir como sociedade, os desafios são os mais brutais, os mais difíceis, os mais desafiadores, porque todos os nossos instintos são testados a partir de convívio familiar, esposa e esposo, filhos, os compromissos de pai de família, os compromissos de mãe de família. E se isso não fosse o bastante, nós aumentamos os desafios em conviver em comunidade, em uma sociedade. Todas as intempéries são aquecidas e são experimentadas. Então, o casamento de Eliezer, ele é para nós, há 3.700 anos, a resposta de garantirmos o legado, o fortalecimento das instituições. Como que nós aumentamos isso? Bom, aonde não tem sinagoga, precisa ter um minyan. Tem o minyan, tem Torá, tem serviços públicos, todos os sábados, 55 sábados, 7 feriados, tem Purim, tem Hanukkah, tem Rosh Chodesh, tem briga, tem conversa. Opa, uma comunidade. Tem até fofoca. Já é uma comunidade. Tem problemas, já é uma comunidade. Demos um passo importante, pessoal. Porque aonde há comunidades, aonde há os problemas, aonde que nós precisamos da Torá? Aonde você precisa de um mecânico? Numa concessionária de carro zero? Ou para carro seminovo ou para carro velho? Nós precisamos de um mecânico para carro velho. De conserto, nós estamos falando de tikkun. Nós somos aqueles que andamos com as ferramentas, com as soluções, com as respostas. Com arame, com super bonder, com conselho, com conversa. É um passo, já temos a comunidade. A comunidade precisa garantir de forma coletiva os outros elementos. Como que nós vamos potencializar de que a assimilação, que ela já se mostrou mais cruel do que a solução final, como que nós vamos potencializar de que o número de judeus sejam maiores do que de assimilados? Nós não estamos falando de goim, nós estamos falando de assimilados. E os efeitos da assimilação
eles estão dentro de um casamento com a mulher, como chama? Lá, nós estudamos, acho que no livro de Números, a mulher cativa. Quando fala da mulher cativa, depois fala da mulher amargurada, depois fala do guete, e depois do guete, do que é dito? Sobre o filho rebelde, o filho contumaz. A assimilação, ela tem um potencial de construir pessoas conturbadas. Isso já não é só indicativo da Torá. Isso é indicativo do resultado da assimilação. Você tem judeus, filho de judeus, que se tornam objeto do estudo humano, da antropologia, e você tem também os resultados da assimilação, que também passa a medir a contribuição de ambas as partes. É um atraso para o conserto do mundo. Então, como nós vamos potencializar isso? Construindo escolas, construindo clubes, promovendo congressos, encontros. Nós chegaremos no tempo que lotaremos aviões de jovens para ser voluntários em Israel, para fazer turismo em Israel, entre outras coisas. Nós precisamos ter uma visão que garanta que o maior número de jovens case dentro do judaísmo. Então, a alma gêmea é a compatibilidade, e a compatibilidade significa de que a nossa missão ela começa a se completar a partir do momento que nós encontramos a nossa alma gêmea, tanto o homem como a mulher. A prosperidade, o sucesso, a visão de mundo, ela passa a mudar quando um rapaz desse aqui se casa. Ele tem potencial, ele passou em primeiro lugar no vestibular da Federal, da USP, da PUC, da Unicamp. Tem potencial? Tem potencial. Mas isso não é nada comparado no momento a partir quando ele encontra a sua alma gêmea. Isso é só um quarto do que o potencial de um rapaz desse aqui pode representar quando ele encontra a sua alma gêmea. Já para começar, eles param de usar meia branca e preta. As roupas começam a se ajustar, não é? Tudo começa a se ajustar. Então, o casamento, ele é a garantia sobre a continuidade da nação sagrada. E nós estamos falando isso aqui num desafio, ele é maior porque nós estamos na onde? Na diáspora. Nós estamos na diáspora. E aí a importância, pessoal, de garantir de que os desígnios de Deus, eles estão em nossas mãos. Por que estão em nossas mãos? Porque o mesmo Deus, o nosso Criador, nos deu um instrumento e uma ferramenta chamada de livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio nós fazemos a coisa que decidirmos. E as decisões difíceis, elas precisam ser tomadas. E as decisões difíceis, pessoal, às vezes a resposta da sua decisão está na boca da tua esposa. Expulsa o teu filho
o servo com o seu filho, porque este não herdará com o nosso. Então nós começamos a pensar na formação da nação sagrada sem a existência de Sara. E aí? Como poderia pensar na existência da formação da nação sagrada mediante uma decisão difícil que estava nas mãos de quem? A esposa de Isaac estava nas mãos de quem? Nas mãos de Rívca. Jacó disse: o meu pai vai me amaldiçoar ao invés de me abençoar se descobrir. E Rívca: vá, e que caia sobre mim a maldição. Então o sucesso da nossa missão, ele depende do quê? De garantir que os nossos filhos sejam levados ao palio nupcial. Né? Ao palio nupcial. E para nós ampliarmos essas condições, nós precisamos tirar a sensação dos rapazes e das moças de que o judaísmo acabou no Brasil e de que só sobrou eu. Ele não pode ter essa sensação. O mundo foi destruído e só sobrou eu. Aonde ele vai procurar? Um par ou um casamento. O nosso papel não acaba com a constituição de uma comunidade, de uma sinagoga. Nós precisamos cercar, potencializar. Congressos, escolas, clubes, e vamos expandindo as possibilidades de que os campos de extermínio não tenham poder sobre a nossa geração. Né? Então essa conscientização, ela vai para todas as idades. Para todas as idades. Né? Para todas as pessoas. Que nós vamos constituir isso. Eu vou abrir aqui a fala para o Minian, o Gershon vai abrir para nós hoje, e nós vamos voltar a falar e entender. Vamos voltar a entender e compreender o que Davi está aparecendo aqui na Haftarah. Vamos compreender a missão. Veja, pessoal, Batseba estava num chamado de bico de sinuca. Sinuca de bico. E ela precisou fazer o quê? Quantas vezes a intervenção estará nas mãos do homem e quantas vezes a intervenção estará nas mãos das mulheres? Quantas vezes? Você vê que a proporção parece que atende, né? A criação que Deus constituiu façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus criou, ele diz assim: e fez Deus macho e fêmea, de acordo com a sua imagem e semelhança. Os nossos sábios dizem que o homem, ele só chega a 100% quando? Portanto, deixará o pai e a mãe e unir-se-á a sua esposa, e ambos serão uma só carne. O homem chega a 100% quando ele se casa. E tem alguns sábios que arriscam falar a proporção. O homem nessa associação representa 40%. É mais do que dobrar a aposta dos acertos. A mulher representa 60%.
Shilomo, ele aparece exatamente na decisão que Davi tem que tomar também na sua velhice, sobre quem dará continuidade ao legado da monarquia. É que Davi, na sua velhice, ele já não se esquentava. O Midrash diz que é por ele ter rasgado as vestes do rei Saul, na sua velhice ele não conseguia se aquecer. Mas o pivô que liga a Paraxá da vida de Sara está exatamente na escolha e na polarização que aconteceu na velhice de Davi, sobre quem será o próximo. Davi tinha muitos filhos. Adoniahu era irmão de Avshalom, e ambos os irmãos eles eram bem apresentáveis, falavam bem, tinha persuasão, eram bonitos. Abiatar, Joabe apoiavam a candidatura, não tratava-se de uma eleição, mas eles estavam apoiando a candidatura de que Adoniahu fosse sucessor de Davi e não Shilomo. Isso parece com um golpe militar, né? Tem um comandante do exército, melancia, está jogando na contramão. Joabe. Então, Natã, ele corre, se apressa e fala com Betseba. Se apresente diante do rei Davi, né, e diga que Adoniahu matou bois, convidou os filhos do rei, Joabe e Abiatar, e está prestes a se proclamar rei no lugar de Davi. Então, Batseba, ela vai fazer isso, ela vai se apresentar e falar: meu senhor, por um acaso o senhor disse que Adoniahu seria rei no teu lugar? Porque Adoniahu, ele está se apresentando, matou animais, Abiatar e Joabe estão ali para proclamar rei. E a partir do momento que meu senhor morrer, nós não teremos mais lugar. E aí, quando Batseba ainda falava, chega Natã, o profeta, e traz a mesma informação, que provoca Davi, na sua velhice, a tomar a decisão difícil. Porque o texto da Haftará, ele vai falar que Davi não censurava seus filhos, ele não contrariava. Você contraria seus filhos? Quando, né, que nós permitimos que as imaginações, as atitudes, as decisões dos nossos filhos, e estou falando das que são contra os teus princípios, contra as suas orientações, né, contra a conduta, e isso não há nenhuma censura. Então a Torá está trazendo o destaque de que Adoniahu e Avshalom nunca foram chamados a atenção por Davi. Eles não eram contrariados. Eram mimados pela mãe, olha aí o efeito. Eram mimados pela mãe e não eram contrariados pelo pai. O que resultou? Resultou no sofrimento de que Davi teve ao confrontar a personalidade e o traço de caráter de que tiveram seus filhos. A Torá, a Haftará de Reis está trazendo 2 casos, mas nós já tivemos as outras experiências de Tamar com o irmão de Avshalom.
com Avshalom e agora com Adoniarro. Então Adoniarro, ele está exatamente se valendo de que o seu pai na velhice não vai falar nada a respeito. Como de todas as outras vezes, não serei contrariado. E ainda, com apoio do comandante do exército, com apoio do sacerdote, com apoio de outras partes da população, tem tudo para dar certo. Né? Então, a atitude de Natã, de Batseba, eles foram importantes para garantir de que a missão de Davi não termina na sua morte. Davi estabelece como entre os 7 pastores alguém de cuja descendência nós esperamos ainda a vinda de Machia. É importante para nós ou não? É importante. A missão de Davi não termina nele. Ela continua através do filho certo. Shilomo, ele já havia sido prometido através do profeta Natã, de que ele construiria o quê? O Beit HaMikdash, ele construiria o primeiro templo. Então veja, pessoal, qual que era a polarização sobre quem tem e quem não tem a legitimidade de ser o sucessor de Davi. Doeg, ele aparece numa discussão dizendo que Davi não tem legitimidade porque ele é filho ou ele é descendente de uma moabita, de que tinha restrição de que na 10ª geração não fosse acolhida na nação de Israel. Isso ainda é defendido. Os samaritanos, e pelo que me parece, os samaritanos defendem, entre outros grupos, de que Davi não tem a legitimidade. Por quê? Porque ele descende de Ruth. Ruth, a moabita. Hashem diz que Amnon e nem Moabe não teriam a permissão de entrarem na congregação de Israel até a 10ª geração. E nessa discussão de Doeg, foi feita a seguinte pergunta: por um acaso, Doeg, deveria as mulheres moabitas saírem de suas tendas e receberem as mulheres israelitas? Aí diz que Doeg se calou. Ele não respondeu à provocação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o decreto da proibição da entrada de Moabe até a 10ª geração se referia aos homens moabitas e não às mulheres. Vocês se lembram de Coré, Datã e Abirã? Eram quantos que lideravam a rebelião? Quantos? 4. Você lembra o nome do quarto? O que ficou com a esposa. Você vê que o Aharon lembrou do quarto e nem se lembrou do nome. Por quê? Porque On, ele foi neutralizado pela sabedoria da sua esposa. O que aconteceu? Ela embriagou On, no momento do encontro que teria com Korah, Datã e Avirã, e fez com que ele dormisse, e para garantir que ele não se envolvesse na rebelião, ela sai da sua tenda, retira a cobertura de seu cabelo e começa a pentear o cabelo, quando foi chamado por Korah. Cadê On? Ele está dormindo. Então, ele não insistiu porque ele reivindicava um lugar de santidade, e Pelet,
esposa de On, ela cometeu um ato de não tsiniut, que era para afastar Korah. Na visita que Abraão recebeu, quantos anjos foram? Quem se lembra? 3. Os nossos sábios dizem que era Micael, Rafael e Gabriel. Micael levou a notícia, a boa notícia, de que Isaac iria nascer. Rafael levou cura a Abraão, que havia circuncidado. E Gabriel? Gabriel faria o papel da Givurá. Ele visitaria na tripla missão com severidade Sodoma. Ele visitaria com severidade Sodoma depois da intervenção de que Abraão disse: se houver na cidade 10 homens, destruirá a cidade? E Hashem disse: se houver 10 homens na cidade, ela não será destruída por amor aos 10 justos. Mas que na missão de Sodoma, vão quantos anjos? 2. Por que foram 2 anjos? Prestem atenção que quando chegam os 3 anjos, é feita uma pergunta. Está lá em Gênesis 18, verso 9, que os anjos perguntam: aonde está Sara, a tua esposa? E Abraão respondeu: Sara está na sua tenda. Micael tinha que levar a notícia para quem? Sara será mãe. Aonde está Sara, Abraão? Cadê a tua esposa? Aonde está a tua esposa? Na tenda dela. Isso vale dizer que foi a provocação de que Doeg não respondeu. Deveria as mulheres moabitas saírem de suas tendas e receberem as mulheres israelitas? E Doeg não respondeu. Por quê? Porque não era a tsiniut de que as mulheres não saíssem da sua tenda no momento da visita. Ou seja, o decreto da proibição da entrada dos moabitas no acampamento israelita referia-se aos homens que não receberam Israel no deserto com água e pão. Ou seja, a ingratidão foi gerada em função dos homens. Quem que era o generoso do casal? Quem que era que fazia filantropia? Abraão. Olha, não passe pela minha casa sem tomar água, sem comer, sem beber e sem lavar os seus pés, descansar e depois prosseguir viagem. De quem que Deus esperava a generosidade dos descendentes de Lot? Dos homens. Porque os anjos perguntaram: aonde está Sara, tua esposa? E Abraão respondeu: Sara está na sua tenda. Então a tsiniut que salva exatamente a reputação de Abraão é a mesma que Pelet ela vai usar para proteger On da revolta, a ponto de que On já não é mais mencionado. A revolta de Korah, Datã e Avirã, mas no começo era Korah, Datã, Avirã e On. A questão dos 2 anjos que seguem para a missão sobre Sodoma, ela está no Salmo e também no Talmud, de que diz assim: encontrei Davi, meu servo. E alguém pergunta: aonde o encontrou? E a resposta: em Sodoma. Por que Davi foi encontrado em Sodoma?
O que Davi fazia em Sodoma? Na visita dos anjos. Dos 3 anjos, Micael, Gabriel e Rafael, foram 2. 2 seguiram para Sodoma. Gabriel e Micael. O que Micael foi fazer? Micael foi salvar Lote. Por isso que a pergunta: encontrei o meu servo Davi. Aí alguém pergunta: aonde Davi foi encontrado? E a resposta: em Sodoma. O que Davi fazia em Sodoma? Os anjos viram que Davi precisava ser socorrido da severidade que cairia sobre Sodoma quando salvou Lote e suas 2 filhas. A forma de transcender de Lote, de que viria a generosidade de quem? Da onde viria a generosidade? A generosidade viria do lugar da onde não se espera a generosidade. Às vezes nós pensamos em todas as possibilidades da onde virá as respostas que esperamos de Deus, principalmente para as dificuldades, para os apertos. Da onde virá as respostas, os conselhos, os sinais, a ajuda. E ela pode estar. Por que alguém perguntou? Encontrei. O que você perdeu? Você perdeu a chave do carro? Você perdeu o bilhete premiado? O que você perdeu? Por que da reação? Encontrei meu servo Davi. Aonde ele estava? Aonde você perdeu? Aonde você não procurou? Sabe que às vezes nós perdemos as coisas, as pessoas perguntam: aonde você perdeu? Não pergunta? Ah, perdi a chave do carro. Pergunta para os filhos, para a esposa: você viu? Aí elas respondem de novo: mas você perdeu aonde? Não sei aonde eu perdi, estou procurando. Eu encontrei o meu servo Davi. Aonde você o encontrou? Encontrei em Sodoma. Então, às vezes, as respostas, elas vêm dos lugares mais absurdos. Nós ficamos olhando muitas vezes para o óbvio, da onde vai vir a resposta, a mensagem, o sinal, a ajuda. E aonde foi encontrado? Em Sodoma, aonde você não procuraria. Então Davi, que está aparecendo aqui na Haftarah de Hayetzara, ele é o 7º pastor, cuja descendência nós esperamos Mashiach. Esperamos a redenção de todas as tribos de Israel. Esperamos a redenção da nação sagrada. Esperamos a redenção de toda a humanidade. Então, Davi, ele teve que tomar, nessa decisão de velhice, sobre garantir o legado, meio à polarização de que havia tomado a repercussão da decisão de Adoniarro, com apoio de pessoas proeminentes do seu reino. Joabe, Abiatar. Davi se levantou e disse: Shilomo,
será o meu sucessor. Shilomo construiu o Beit HaMikdash. Shilomo cumpriu sua missão e o seu papel de legado, sua missão e o seu legado, pessoal. Por isso que a diáspora, quando o profeta Zacarias, que sai do cativeiro da Babilônia, ele tem a visão do Cohen Gadol que está sendo censurado por Rassatã. Então diz assim: o Senhor que elegeu a Jerusalém te repreenda, Rassatã. E ele diz: por um acaso esses dois não foram tirados num tição de fogo? Zorobabel foi o descendente de Davi que volta para reconstruir a segunda comunidade. Zorobabel é o descendente de Davi que volta para reconstruir o segundo templo. E aonde, pessoal? Na diáspora, nós estamos começando o Hanukkah. Hanukkah, ela marca o início da reinauguração da profanação do templo pelos gregos. E a grande assembleia se reuniu para deliberar sobre quem governaria a reconquista e a expulsão dos gregos do lugar sagrado. E aí, a deliberação não encontrou o descendente de Davi e nem o descendente de Aharon. Eles não estavam ali. Então eles tiveram que deliberar de que um Cohen acumulasse a função como que a de um usurpador. Ele se tornou Cohen Gadol na ausência de Onias, que estava exilado na Alexandria. E ele governou como rei da Judéia na ausência do descendente de Davi, que estava exilado na Babilônia. E foi reinaugurado depois de 2.300 tardes e manhãs, ou 3.150 dias que o templo ficou interditado, foi reinaugurado. Se pareceu difícil, pessoal, tirar o descendente de Davi do momento que precisava de alguém para governar a Judéia, daquele período, não sabemos, senão a providência divina, aonde está. Mas quando diz assim, encontrei o meu servo Davi, o que a Rabanute perguntaria hoje? Aonde o encontrou? Então, a Tzniut de Sara, a Tzniut de Sara serviu inclusive para defender o legado de que Davi tem legitimidade. Ou seja, Adoniah ou Shilomo, Shilomo nem é legítimo. Ele nem deveria ser, Davi nem é legítimo. Por que vamos admitir de que Shilomo seja o próximo rei sucessor? Davi encontrou oposição, pessoal. O Davi de que lemos dos Salmos, de que exaltamos como rei, os seus contemporâneos viviam uma polarização sobre a legitimidade de Davi. Tanto quanto se é Bolsonaro ou Lula, Israel era dividido sobre se Davi tinha legitimidade. Por questões de que Doeg foi calado. Deveria as moabitas saírem e receberem as mulheres israelitas? Elas deveriam sair da sua tenda e receber as mulheres israelitas? Doeg. E ele se calou. A outra parte é
da decisão de Davi, do filho que nunca foi contrariado. E Davi se levantar e afirmar: Shilomo será rei no meu lugar. Shilomo será o rei. Né? Por que precisou acontecer a Shilomo o que aconteceu da sua sabedoria? Por quê? Porque Shilomo precisou recuperar a reputação de que era desfavorável. Se fosse uma eleição, Shilomo não teria ganho. Então, quando do julgamento, depois do sonho, a chance satisfaz. Ele apareceu a Shilomo e falou assim: Shilomo, peço o que você precisa para governar o meu povo. Você quer a vida dos teus inimigos? Shilomo já tinha oposição ou não? Shilomo tinha oposição, tinha melancia na parada. Tinha comandante verde por fora e vermelho por dentro, conspirando contra a decisão de Davi. Davi decidiu, mas isso não facilitaria o governo de Shilomo para frente. Facilitaria? Então, agora que ele assume o governo, Davi falece, a Gena aparece a Shilomo e diz assim: Shilomo, o que você precisa? A vida dos teus inimigos? Ou muito poder, ou muita riqueza? O que Shilomo pediu? Hashem, me dê sabedoria para que eu saiba como entrar e como sair. E isso surpreendeu quem? O próprio Deus foi surpreendido. Mas isso não estava entre as opções. Mas visto que você não pediu a vida dos teus inimigos, e nem pediu muita riqueza, e nem longevidade de vida, também te darei isso. Então, quando o Shilomo, ele delibera num julgamento, veja que o julgamento, pessoal, é o ápice de uma nação ou a ruína de um país. Quando um tribunal não funciona, está decretado a ruína de todo um povo. Quando os juízes da cidade, quando os juízes do estado, quando os juízes de um país, eles se corrompem, decreta-se a ruína de um povo e de uma sociedade ou de toda uma geração. Prestem atenção. O caso ganha repercussão sobre o nascimento, a disputa de duas mães sobre o mesmo filho. Ele vai decidir da forma mais correta e sábia. Esse julgamento que já havia ganhado repercussão, vai garantir de que todos os hebreus passam a ter certeza de que Shilomo é o homem cuja sabedoria e a presença divina vai cumprir os seus propósitos. A reputação comprometida de Shilomo, ela será recuperada. Hoje, Israel amanhece, nessa semana, com o decreto do Tribunal Internacional pedindo a prisão de Netanyahu. O Tribunal de Haia Internacional pede a prisão do primeiro-ministro que lidera a defesa da única democracia do Oriente Médio de se defender de ataques terroristas. É interessante que essa atitude fez com que em Israel se unissem todos os partidos de oposição a Netanyahu.
todos os partidos e todos os israelenses reagiram com repúdio a esse decreto de prisão contra Netanyahu. Então, sabe o que isso acaba promovendo? A união interna, porque depois Shlomo precisou enfrentar somente as ameaças. Quais ameaças que Shlomo precisou enfrentar? As ameaças externas, o Egito, Moabe, Edom, todas essas ameaças Shlomo, ele passou a controlar. Mas depois de equacionar o quê? A divisão interna sobre a sua legitimidade. Então, quando Shlomo ele consegue convencer, o que acontecia? A rainha de Sabá saiu da onde? Saiu da Etiópia, aonde os líderes de Estado visitavam Israel para assistir os julgamentos, as decisões que eram tomadas. Quando você tem pessoas que se mobilizam para conhecer o QI, a justiça e as decisões corretas de um rei, de um monarca. Então a rainha de Sabá, ela marca um período em que o conhecimento das decisões e dos julgamentos de Israel alcançavam reputação para fora. Reputação externa. E aí, qual que era a missão de Shlomo? O Beit HaMikdash só pode ser construído em período de paz. Davi era um guerreiro, Davi estava em guerra com vários países. Então Shlomo vai garantir de que a segurança nacional seja mantida interna e externamente. Shlomo foi um estadista do seu tempo que garantiu a paz mundial para construir em 40 anos o Beit HaMikdash. Não é? Então, pessoal, isso trata-se de legado. Isso trata-se de quando nós não falhamos com a nossa missão, que nós não falhamos com o nosso papel. Homens e mulheres, pais e mães, meninos e meninas, temos o nosso papel e temos a nossa missão e não podemos abrir mão do nosso legado, né? Da nossa continuidade. E garantir de que as estruturas, elas ampliem as chances de nós determos a assimilação dentro do nosso meio. Porque se Israel tem esses efeitos com o número de judeus que são contabilizados, você imagine o que nós seríamos com todos aqueles que estão para o lado de fora. Se os Estados Unidos hoje têm como principal aliado do Estado de Israel, tendo 6 milhões de judeus, imagine se nós fôssemos 16 milhões. Não é? Então, nosso legado e nossa missão, ela vai depender exatamente dessas escolhas e da nossa consciência sobre o que fazemos.